Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Festa do Livro, da Leitura e da Literatura. Eu sou Maria Morgatti, escritora e professora titular na Universidade Estadual Paulista e membro da diretoria da União Brasileira de Escritores. Coordeno as mesas de debates do projeto Feiras do Livro, do Grupo Editorial Scortese, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Faz parte do seu DNA publicar livros, promover concursos literários, realizar recitais e leitura de textos, participar de feiras e bienais do livro, organizar antologias literárias de novos autores, promover palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalhar pela formação de bibliotecas e fomentar o hábito de leitura. Dando sequência às mesas de debates que se realizam desde a primeira, na semana passada, e se estendem até o dia 11 de dezembro de 2020, teremos hoje a 7ª mesa, Comunicação no Negócio do Livro. Sinopse: a importância da comunicação literária para o negócio do livro, em especial para o mercado editorial e gráfico. Essas são as principais questões norteadoras do debate entre jornalistas de destacadas mídias especializadas na comunicação literária, com impactos decisivos em toda a cadeia produtiva do livro. O mediador dessa mesa é Leonardo Neto, jornalista, graduado pela Universidade Federal de Goiás e pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Depois de uma carreira de mais de 15 anos em comunicação corporativa e assessoria de imprensa na área cultural, assumiu, em 2014, como editor-chefe do Publish News, o maior portal de informações e de notícias sobre o mercado editorial brasileiro. Desde então, esteve na cobertura de importantes eventos, como as feiras do livro de Frankfurt, de Londres, de Saha e de Buenos Aires. Em 2016, foi convidado pelo governo alemão para compor uma missão de editores brasileiros naquele país e, em 2019, foi eleito um dos 3 melhores jornalistas no mundo na cobertura do mercado editorial pela Feira do Livro de Londres e pela UK Publishers Association. Em 2020, publicou o livro 100 Nomes da Edição no Brasil, Oficina Raquel, que perfila 100 editores que fizeram a história da indústria da história editorial no país. A debatedora, Tânia Galuzzi, é formada em jornalismo com pós-graduação em gestão de mídias digitais. Escreve sobre a indústria da impressão há 30 anos, primeiro na revista Bigraf e depois na revista Tecnologia Gráfica. Em fevereiro de 2020, lançou, ao lado do consultor Hamilton Costa, o podcast independente Ondas Impressas sobre o universo da impressão. O debatedor Ralph Peter Brahman, alemão de nascimento, brasileiro por opção e devoção, é bacharel em Direito, bacharel em Comunicação Social, especialista em Relações Públicas, Mercado Exterior pela Fundação Getúlio Vargas. É jornalista, editorialista, colunista de literatura no jornal Empresas e Negócios, agente literário, criador e apresentador do programa Livros em Revistas na BCC Television, na qual recebe personagens do universo livreiro literário. O debatedor Paulo Adair, de formação técnica, trabalhou na engenharia de produto da Valita e na engenharia avançada da Sharp Componentes, antes de migrar para a área editorial, publicando manuais técnicos para o primeiro computador pessoal fabricado no Brasil. Foi editor técnico por mais de 10 anos antes de abrir sua própria empresa para a realização de eventos técnicos, para realizar também treinamentos e prestar consultoria na área gráfica editorial. Passou a colaborar com a revista Publish desde a sua primeira edição, em 1992, cujos direitos para o Brasil adquiriu em 2016. Hoje, apresenta o Papo Net, canal de entrevistas no YouTube. Bem, após os nossos convidados se apresentarem, será aberto o espaço para perguntas e comentários do público presente, que podem ser feitas durante as falas no chat, e pode haver também inscrição para a fala oral. Com a duração, sempre pedimos, de 1 minuto para a apresentação oral e 3 minutos para a resposta. A apresentação dos convidados vai até aproximadamente 20h30, portanto.
Vamos abrir posteriormente e vocês podem fazer inscrições, mas a melhor parte vem agora. Ao final das falas e das respostas, será sorteada a caneca comemorativa do evento. Essa que o Rodrigo está apresentando para vocês aqui na tela. Essa caneca será sorteada e nós sempre pedimos ao sortudo ou à sortuda que assim que seu nome for apresentado, anunciado, que deixe o seu endereço anotado no chat para que a caneca possa chegar até ele ou ela. Bem, informo ainda que os vídeos com gravação desta e das demais mesas estarão disponíveis no canal YouTube da TV Livro Escortece. Agradeço, também em nome do Grupo Editorial Escortece, aos convidados desta mesa por estarem aqui nesta noite e pelas contribuições para o debate, e agradeço todos que participam desta festa. E convido todos para que participem também das próximas 5 mesas de debates e de toda a programação das feiras do livro. A festa continua. Bom trabalho e fecundas reflexões a todos e todas. Com a palavra, então, Leonardo Neto. Maria, super obrigado aí pela sua generosidade em nos apresentar. Agradeço também a Escortece pelo convite e a todos que estão aqui nos acompanhando. A gente, durante essa semana que passou, estou considerando que hoje já é sexta, né? Afinal de contas, amanhã em São Paulo, pelo menos, é feriado. Para mim, pelo menos, né? Porque algumas pessoas anteciparam. Eu não antecipei, então vou tirar o dia amanhã de folga. De modo, então, que essa semana passada a gente se reuniu, nós 4, eu, a Tânia, o Peter e o Paulo, para a gente bater uma bola sobre como é que a gente faria esse nosso bate-papo, né? E aí, então, a gente decidiu que não vai ter muito uma mediação muito marcada, né? A gente meio que vai bater um papo aqui, nós 4, e no momento oportuno a gente vai ter a participação de vocês todos, conforme a Maria explicou aí. Então eu queria começar essa mediação fajuta, né? No bom sentido, pedindo para que os meus pares não se apresentassem, porque a Maria já fez isso muito bem, mas que cada um apresentasse o seu veículo, né? Já que a gente está falando agora de veículos de comunicação. Tânia, de repente você quer começar? Uma menina começando, posso. Ladies first. Posso sim. Eu escrevo para a revista Bigraf há 30 anos, escrevo para a revista Tecnologia Gráfica, que é a revista da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica e da Escola Senai, revista Bigraf da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, e lancei junto com o Hamilton Costa, em fevereiro desse ano, o podcast Ondas Impressas. Então, o podcast é o primeiro podcast independente do setor, onde a gente fala sobre o universo da impressão. Então, a gente não fala apenas do mercado editorial, mas a gente fala de todo o universo da impressão. Então, eu venho falando sobre esse mercado, a gente não fala só sobre esse mercado, mas eu venho falando desse mercado ao longo de todo esse tempo, e nesses veículos o meu foco é o bastidor. Então, o que acontece na cadeia de produção do livro. Então, é a conexão entre a indústria gráfica e o mercado editorial e as casas publicadoras. Então, ora, levando para as editoras, para os editores, para os especificadores, o que a indústria gráfica tem feito de novidades, sobretudo em tecnologia, então mostrando para os editores, para as casas publicadoras, o que elas podem fazer, os novos recursos, o que está acontecendo de novo na indústria gráfica, e ora trazendo para a indústria gráfica, trazendo para o empresário, para o profissional gráfico, o que as editoras estão precisando, então as demandas das editoras, as dores dos editores, então fazendo essa ponte, essa conexão, essa importante conexão entre esses dois lados, buscando novas soluções. Então, ao longo desses 30 anos, a indústria gráfica acompanhou muito de perto, né, tem as demandas do mercado editorial e tecnologicamente falando, né, e apresentando novos serviços, apresentando novos produtos para esse mercado e respondendo a todas as necessidades do mercado editorial. Então, aí fazendo um
pequeno retrospecto, aí voltando aí à década de 90, primeiro em velocidade, nas demandas do mercado editorial em qualidade, em velocidade, depois a evolução do acabamento, então entregando produtos mais sofisticados, aí já nos anos 2000, a necessidade do mercado editorial de ter produtos mais sofisticados já para fazer frente à internet, a tudo isso, então trazendo essa sofisticação, depois com a tecnologia respondendo à queda nas tiragens, então as baixas tiragens, então respondendo tecnologicamente a isso, oferecendo através da impressão digital, através da impressão, a evolução do offset, a possibilidade de você ter demandas, tiragens menores, né? E conversando, fazendo esse diálogo, né, trazendo isso, promovendo a comunicação entre essas duas pontas, né, e agora, mais recentemente, né, acompanhando o que tem acontecido nesse ano maluco que a gente está vivendo, né, então onde você teve uma queda aí acentuada, tanto no mercado editorial e, obviamente, no mercado gráfico, e depois agora essa resposta que está acontecendo no mercado editorial, que vem apresentando números bastante interessantes, aí a partir de março a gente vem acompanhando, né, Leonardo, esses números, e a indústria gráfica também está respondendo muito bem, né, respondendo isso e investindo. Então eu conversei recentemente com algumas gráficas que atendem ao mercado editorial, e elas têm empresas, inclusive, investindo. Lógico que o mercado gráfico sofreu muito, a gente tem um fechamento de várias gráficas, a gente só vai ter a consolidação desses números mais para frente, mas ele sofreu muito, mas você tem também gráficas que atendem o mercado editorial, que estão investindo e que estão apostando nesse movimento. E aí, eu vejo a comunicação, a necessidade da comunicação nesse mercado, porque por muitos anos, e a gente conversa muito sobre isso, se falou que a indústria gráfica precisa investir em comunicação, precisa investir em marketing, precisa se comunicar mais, precisa falar mais. E eu acho que isso é fundamental, e eu acho que eventos como esse, isso que a gente está fazendo agora, é fundamental para a gente fomentar, ampliar isso, trazer isso, né, para o mercado. E na última divulgação do painel de varejo que o SNEL fez, tem uma frase do presidente do SNEL falando que o mercado, que o brasileiro está lendo mais, né? Então, o brasileiro dentro de casa está lendo mais, está comprando mais livros, né? E ele cita o movimento Defenda o Livro. E eu achei bastante curioso isso, porque ele fala que o movimento Defenda o Livro, que extrapolou, né? Que é um resultado da apresentação da proposta da reforma tributária, né? Lá em agosto, quando o governo apresentou a proposta de reforma tributária, ele propôs uma nova contribuição, e isso gerou, né, uma nova contribuição que pode fazer com que o livro fique mais caro. Então, isso gerou um grande movimento no mercado editorial, todo o mercado se uniu, as entidades se uniram e trouxeram o Defenda o Livro, subiram a hashtag Defenda o Livro, o movimento Defenda o Livro, e nessa apresentação do Marcos, né, nessa fala do Marcos, ele fala que esse movimento Defenda o Livro, que movimentou, que comunicou todo o mercado, teve um reflexo nas vendas. Então, se você tem a comunicação gerando um reflexo positivo na venda do livro, isso mostra o quão importantes são os canais de comunicação e essa comunicação. Então, essa comunicação é fundamental, e canais como a revista Bigraf, a revista Tecnologia, o podcast Ondas Impressas, o Publish News, o Papo Net, então tudo isso é fundamental para que a indústria gráfica e para que a indústria do livro se torne mais visível, se apresente mais, fale mais do livro, fale mais do papel e fale mais das suas próprias características e suas vantagens intrínsecas. Então, eu vejo a comunicação fundamental para movimentar e para impulsionar todo o mercado. Bem. Ralph, você quer apresentar para a gente o Livros em Revista? Falo.
Eu acho uma sacanagem, depois de a Tânia falar tudo isso, alguém falar... embora, até logo, um abraço, foi um prazer estar com você. A Tânia, eu não conhecia você, mas tenho muito prazer e honra em te conhecer, porque você... O prazer é meu. Você é uma pessoa que me parece, desculpe o termo parece, porque nós não nos conhecemos, mas uma pessoa muito laboriosa e valente. Parabéns. Obrigada. Há 14 anos criei o programa Livros em Revista, porque eu percebi que a grande mídia não valorizava e não dava espaço aos neófitos, particularmente. Aos velhos também, mas os neófitos ficavam efetivamente sempre de fora. E aí, falando com um, com o outro, surgiu, foi logo no começo de quando começaram a fazer os programas via internet. Então, eu comecei na Clique TV, depois passou para a TV Geração Z, e agora, para encurtar a história, BCC Television, acho que há uns 4 anos. O programa Livros em Revista, como eu falei, tem o escopo, o condão de dar guarida a quem não encontra na grande mídia, que são muitos escritores, é um número bastante elevado. Um detalhe, eu recebo personagens do universo livreiro literário, ou seja, editores, o Scortese, por exemplo, já tem até um crachá do programa, ele já entra, ele nem bate na porta, ele já vai entrando e tal. Mas assessores de imprensa, em suma, todos aqueles elementos, todos aqueles personagens que militam e que fazem com que o livro chegue até um eventual leitor. Isso inclui livrarias, livreiros, e, em suma, todo mundo. Um detalhe importante, que eu particularmente julgo importante, toda a participação é sem jabá. No jargão jornalístico, você sabe muito bem o que significa isso, eu acredito que os espectadores também. Ou seja, sem nenhum ônus, tanto quanto eu também não pago nenhum cachê. Ou seja, é uma via de dupla mão. Eu divulgo o seu livro, eles abrilhantam o programa e todo mundo sai ganhando, incluindo aí a classe leitora. Aliado a isso, tem a coluna impressa no jornal Empresas e Negócios, que também tem o condão de divulgar, aí sim é só autor e livros, né? Que tem o condão de divulgar tudo o que acontece no mundo livreiro. Ou seja, saiu um livro como o do Marcelo, que está aqui na minha mão, por coincidência. Saiu o livro do Marcelo. E, segunda-feira, vai sair editado uma sinopse, juntamente com mais dois ou três autores. Esse é um trabalho que não encaro como um trabalho, é um prazer muito grande conviver com esta turma toda, que é o único lucro que ele me dá. Uma pleiade imensa, uma gama muito grande e boa de boas pessoas. É o que reflui disso tudo. E as portas e janelas estão todas abertas para vocês. Muito bem. Paulo, você quer apresentar para a gente o Papo Net? Paulo, você está mutado. Você continua mutado. É que ele é tímido. Sim, agora sim. Eu esqueci do mute aqui, deixei. É que dificilmente eu estou nesse lado aqui da... É um problema de umidade. Com certeza. Olha quem fala, né? Bom, pessoal, mas o Papo Net é uma história que começou, inclusive, aí com o nosso amigo João Scortese, né? Que fez uma entrevista para a Globo, né? E me falou que ele tinha falado por mais de 40 minutos e tinha ficado uma sinopse de 15 segundos na entrevista que ele deu. E ele estava exatamente como o Ralph acabou de falar, né? A gente não tem espaço na grande mídia para colocar nossas ideias, colocar nossas posições. E aí eu pedi para ele, falei, João, me manda aí um depoimento e a gente coloca no ar, né? Na verdade, o Papo Net, ele foi montado, ele foi criado em cima da TV Publish, que existe desde 2008, né? Existe, se eu não me engano, desde 2008. Desta época que o Ralph estava mencionando, quando começaram as primeiras transmissões
de vídeo, né, pela internet. Então, isso já tem 12 anos, né? Já tem 12 anos. Alguns episódios da TV Publish tem centenas, várias centenas de visualizações nesses anos todos. E aí nós fizemos o Papo Net com uma nova pegada, com um novo jeito de fazer as coisas, né? Fazer realmente não mais uma entrevista de perguntas e respostas, de roteiro pré-definido, de como vinha sendo feito antes na TV Publish, mas um bate-papo, alguma coisa descontraída, alguma coisa até para desestressar, porque a gente estava em plena pandemia, né? E começou com o depoimento do João, que teve um sucesso enorme, teve centenas de visualizações em menos de 24 horas, e eu falei, olha, puxa, o pessoal está carente de informação ágil, de informação em cima do acontecimento, né? E aí nós abrimos e começamos a entrevistar. Eu comecei a entrevistar, comecei a convidar as pessoas para falar comigo, para ver se elas tinham alguma coisa, se interessavam a elas falar. E, para minha surpresa, todo mundo tinha algo para falar, né? Então, tinha muito conteúdo represado aí, e a gente começou a fazer de forma compulsiva, né? De forma compulsiva, ter entrevistas atrás de entrevistas. E essa comunicação mostrou o quanto o mercado gráfico, o quanto o mercado editorial, o quanto o mercado, esse nosso mercado, estava carente de informação, de consumir informação. Para minha sorte, para minha grande sorte também, no Papo Net, na mesma época em que começou essas entrevistas, a gente teve a oportunidade de ajudar, de colaborar num projeto do Marcelo Ferreira, que está aqui, do Marcelo Ferreira, que é membro do CCA, do Comitê de Consultores Associados, e que foi a alavancagem final para o sucesso do Papo Net, né? Para construir o público do Papo Net. Então, a TV Publish, que tinha 100 seguidores, né? Ou menos de 100 seguidores, e já tinha quase 12 anos de vida e tinha menos de 100, 120 seguidores, se eu não me engano. De repente, estamos chegando hoje já ultrapassando os 800 seguidores. Veja, o mercado gráfico editorial, ele é um mercado muito avesso me parece, né, muito avesso ao digital, né? A interação digital, ao YouTube, né? Parece que isso daí é uma heresia, né, quando você fala desse mercado e vai para o digital, né? Parece que há uma competição. E aí houve esse crescimento. E começamos a trazer bastante conteúdo. Eu comecei a perceber que tinha muito conteúdo. O mercado editorial, o mercado de informação, de comunicação, né? A gente comunicar, tinha muito material e muito conteúdo para a gente fazer, para a gente desenvolver aí. No meio desse período, nós criamos, inclusive, um seminário que eu tenho muito carinho por ele, para falar exatamente dessa questão, dessa dualidade entre o digital e o impresso, né? A gente chamou esse seminário e pretende fazer uma segunda edição dele no começo do ano, nos próximos meses. A gente chamou ele de Gutenberg a Zuckerberg, né? Do livro à live, né? Porque é essa dualidade que está acontecendo. Nesses 500 anos, a Gutenberg teve a invenção que é considerada a maior invenção do milênio, né? Do milênio passado, né? E agora nós estamos chegando nas lives, nas redes sociais, na comunicação interativa, e isso tá gerando uma nova revolução de comunicação, né? Naquela que antes, com Gutenberg, foi uma grande revolução na comunicação, porque os livros passaram a ser os alicerces de praticamente todas as revoluções que nós tivemos, tecnológicas ou filosóficas, ideológicas, ou seja o que for, tudo é baseado em algum livro, tudo é baseado em alguma série de livros, série de escritores que escreveram sobre alguma coisa, tá? E agora nós temos praticamente todo mundo pode publicar, todo mundo pode ir para o meio digital e fazer sua publicação, né? Mas hoje ainda, né, quando a gente discute fake news, discute
a verdade da informação que está sendo comunicada, daquilo que está sendo comunicado, a gente sempre fala, tem que estar impresso, né? A fake news, a primeira pista para ser fake news tem algum órgão de grande circulação impresso, tem alguém que escreveu sobre isso, que solidificou, consolidou, realizou essa informação que está sendo falada, isso está impresso em algum lugar? Essa é a grande pergunta que sempre se faz para se combater as fake news. Então, isso é muito importante. E a gente está vivendo esse momento hoje, né? Um momento que, na minha opinião, ele não está desvalorizando ou excluindo o impresso, não está excluindo o livro. O livro continua sendo a base de confiabilidade, a base de credibilidade de qualquer informação, né? Tanto que, quando um youtuber faz muito sucesso, atinge lá seus 30 milhões de seguidores, a primeira coisa que ele quer fazer é escrever um livro, né? A primeira coisa, né? Quase todos os grandes youtubers acabam fazendo um livro. Vamos fazer um livro para... Então, o livro ele é ainda a referência de verdade, a referência do que realmente tem que ser comunicado, né? Do que precisa ser comunicado, do que fica, né? do sedimentado, né? Eu costumo dizer que a verdade é aquilo que fica, né? A verdade é o que fica, né? Todo o resto vai embora. Se ficou é porque é a verdade. Então é isso que eu vejo, e é esse a função que eu vejo na Publish, no portal Publish, que hoje é um portal, ainda muita gente chama de revista Publish, mas a revista parou de circular em novembro de 2014, e agora o Papo Net ele é um canal para trazer informações, e a gente tem trazido cada vez mais informações que sejam balizadas, que sejam aferidas, que sejam confirmadas, e que a gente incentive essa questão da credibilidade da informação. O meio digital ainda tem muita dificuldade de dar credibilidade, né? De dar credibilidade. E trabalhos como é feito no Ondas Impressas, no próprio Papo Net, em vários outros canais, no Publish News, onde você tem um público, você passa informação de credibilidade, passa conteúdo importante, né? Você começa a gerar um canal importante, rápido, ágil, para trazer informação para o público cada vez de forma mais rápida e mais segura. Ok? Muito bem. Como é uma mesa anárquica do ponto de vista da mediação, eu também gostaria de apresentar o Publish News. Enfim, é um veículo que, diferente dos meus colegas de apresentação, ele não foi fundado por mim. Eu sou um funcionário, eu sou apenas um colaborador, né? Não sou sócio, não sou dono, não sou nada. Ele foi fundado em 2001 como uma espécie de newsletter. Para mim, você é Publish News, né? Desculpa. Estou surpreso. Bom, o Publish News vai fazer 20 anos o ano que vem. Eu faço 7 anos que eu estou lá, agora em dezembro. Então, eu estou engatinhando ainda nessa história, né? O Publish News é muito maior e muito maior que eu, né? Isso é que eu estou querendo dizer. Então, ele foi fundado em 2001 como uma espécie de clipping, né? O Carlo, que é o fundador, ele teve a ideia de reunir notícias a respeito de livros e sobre o mercado editorial, não só no Brasil como no mundo, num e-mail e mandar isso para as pessoas. Então, ele nasceu em 2001 com essa proposta e ele foi crescendo aos poucos. Em 2010 tem um marco importante, que é quando a gente cria a lista dos mais vendidos, que é a lista dos mais vendidos, talvez eu tenho um certo orgulho de dizer isso, né? A lista que tem maior credibilidade, pelo menos junto ao mercado, é a lista de referência para a indústria do livro, é a lista dos mais vendidos do Publish News, e é a única lista gratuita que traz números, né? Ela traz os números de venda semanal. E depois, agora em 2021, ano que vem, quando a gente completa 20 anos, o Publish News vai passar por uma mudança, uma transformação, que vocês vão acompanhar isso muito em breve, eu espero, com site novo, com muitas novidades que vão vir, sessões novas, ideias novas e tudo mais.
E aí que nesses 20 anos o Publish News ele desenvolveu uma série de subprodutos, né? A gente tem um podcast, a gente tem um canal de TV também, que o Scortese, inclusive, já passou por lá. A gente tem 2 prêmios, o Prêmio Jovens Talentos, que a gente leva um profissional de até 35 anos para acompanhar a Feira do Livro de Frankfurt, e também o Prêmio Publish News, que a gente dá reconhecimento a profissionais da área comercial e de marketing das editoras, levando eles a Buenos Aires. A gente realiza a Casa Publish News em Paraty e faz a programação profissional das bienais, tanto do Rio quanto de São Paulo, num programa chamado Interlivro, que inclusive acontece agora na Bienal de São Paulo, virtualmente, claro. Acontece de 7 a 11 de dezembro. Então, estão todos, evidentemente, convidados. Eu levantei alguns números aqui, estou com algumas colinhas. Nesses 20 anos, o Publish News produziu 82.202 matérias, 82.202 matérias. Temos cadastrados na nossa lista dos mais vendidos 4.200 títulos de 2.344 autores. O podcast do Publish News já alcançou 143 episódios, a Publish News entrevista 76 episódios, que é a Publish News TV, né? E 4 edições da Casa Publish News em Paraty. Esse é o Publish News, eu costumo dizer, eu faço uma certa alegoria, né, de dizer que é um ponto de encontro da cultura, do livro, da literatura, com a economia. A gente está muito interessado em acompanhar a economia do livro, né? A gente está sempre muito ligado aos números, mais do que a parte cultural, embora essa também nos interesse, mas a gente está de olho mesmo nessa economia, no que é que esse mercado contribui para a economia do país. Esse é o nosso grande mote. Como a Tânia disse, a gente também atua muito nos bastidores, de querer entender os processos de quem trabalha nessa indústria, e é a casa do mercado editorial, né? Acho que todo mundo que trabalha com livro deve se sentir em casa no Publish News, e eu luto muito para que isso aconteça. Então, essa é a primeira parte da nossa conversa. Agora a gente vai entrar, de fato, para a anarquia completa, que é perguntando e conversando com o outro aqui, nós 4, e depois com vocês também. E aí, então, os meus colegas aí podem começar, e se não começarem, começo eu. Leonardo, eu começo. Vamos lá, Peter. Normalmente, o empresário brasileiro é avesso a mostrar seus números. Isso não é só no livro, em qualquer situação, em qualquer meio, em qualquer ramo. Como é que você levanta esses dados? Você diz da lista dos mais vendidos. Não só isso, mais vendidos, porque quando dá os mais vendidos, eles dão os números de quanto foi e quanto foram vendidos. Tá. A lista dos mais vendidos, ela tem uma metodologia. E como toda metodologia, ela tem limitações. É uma metodologia que limita, né? Então, a nossa metodologia, a nossa lista é apurada da seguinte forma. A gente tem, se não me engano, 17 livrarias, 17 livrarias ou redes de livrarias que nos informam as vendas. Então, quem nos informa essas vendas são as livrarias. Então, as livrarias vão nos passar os 20 títulos mais vendidos em cada uma das 5 categorias, né? Que a lista do Publish News é dividida em ficção, não ficção, infanto-juvenil, negócios e autoajuda. Então, a Saraiva vai nos passar, a Cultura vai nos passar, a Travessa vai nos passar, Argumento vai nos passar, a Livraria da Tarde vai nos passar. Então, a gente reúne e compila isso. Então, o nosso trabalho é uma compilação desses números. A gente consolida esses números numa planilha de Excel mesmo, e a partir disso a gente sobe no nosso sistema. A lista é sempre feita por ISBNs, então pode ser que um título que tenha mais de um ISBN, ele pode aparecer mais de uma vez na lista, e ele vai aparecer assim por conta da característica da lista, e essa oferição é feita semanalmente. Então, toda quarta ou quinta-feira, as livrarias nos passam esses dados, a gente consolida e publica isso na sexta-feira. Então, essa parte da lista é feita assim. Agora, a gente dá muita notícia sobre variação do varejo, ou os números da indústria em maio, mais ou menos. A gente sempre faz a matéria
referente ao ano anterior, e essas informações vêm de institutos de pesquisa, que tem a Nielsen, GfK, a CBL e Snell contrata uma série de pesquisas nesse setor, que aí vai dar o quanto o varejo está vendendo, ou o quanto a indústria faturou, e essas informações vêm desses institutos de pesquisa. Obrigado. Mas realmente, assim, foi uma luta muito grande com as livrarias para que a gente tivesse esses números, né? Falando especificamente da lista. E aí o acordo a gente jamais, em hipótese alguma, para ninguém, nem no particular, nem com o meu amiguinho, mesmo porque eu nem fico sabendo desses números esmiuçados. Tem uma equipe que não fica em São Paulo que processa esses números. A gente processa esses números num escritório terceirizado no Rio de Janeiro. Não é a redação quem faz. Então, por exemplo, se você quiser saber quanto a Saraiva está vendendo, eu realmente não vou saber te dizer. A gente só pode divulgar esse consolidado. Valeu. É o que te dá credibilidade. E, Peter, eu te devolvo uma pergunta agora, porque você disse que você fez muita questão de dizer isso, e eu achei bonito, interessante, né? De dizer que você não aceita jabá, né? A Tânia fez questão de dizer também que é independente. O Publish News também é independente, mas ele se mantém, ele mantém, nós somos uma equipe hoje de 8 pessoas, entre funcionários, CLT e prestadores de serviço, como editor de vídeo, editor de áudio, etc. E a gente remunera essas pessoas, me remunera inclusive, a partir de anúncios publicitários. Eu queria saber de você e de vocês, se os meninos quiserem também participar dessa conversa, como é que o negócio se sustenta, como é que paga a conta? Literalmente é do bolso. Se eu for colocar, literalmente, se eu colocar, tiver a audácia de colocar no papel o que eu gasto, não faço mais programa. Então vai literalmente com casca e tudo. Começou assim, eu quando comecei o programa, imaginei que por ser uma coisa inédita, poderia atrair a atenção dos livreiros, dos editores, dos autores e tal. Nada. Nada. E não foi por falta de tentativa. Aí eu percebi que o que eu imaginava, a realidade era totalmente diferente. Aí o que eu fiz? Quer saber? Eu vou levar isso como uma tarefa, uma missão de amor. E é o que eu venho fazendo até hoje. Já houve casos de tentativa de oferecer um jabazinho aqui, um jabazinho ali e tal, e eu não aceito, porque agora, no píncaro dos meus 73, está pouco me importando agora o que eu vou ganhar. Não que eu não precise, mas eu tenho outras atividades. O programa, como eu disse anteriormente, o programa me dá um prazer muito grande mesmo. Então, conhecer pessoas como o Scortese, o Paulo eu já conhecia, infelizmente, de outras eras, então não tem jeito. O Paulo eu já conhecia. Mas existem certas pessoas, inclusive em nível internacional, que dá uma satisfação muito grande a gente poder falar, puxa vida, eu conheço o Scortese, eu conheço o Paulo, eu conheço o Antônio, eu conheço o José Maria. Isso não é inestimável. Pode parecer jactância de palanque isso, mas eu garanto a vocês que eu estou sendo muito sincero. Bom, agora falando um pouco do formato aqui do podcast, Leonardo, respondendo a você, você sabe que podcast é uma mídia que aí começou a crescer em 2004, mas no Brasil se intensificou a partir de 2017. E os caminhos para a monetização dos podcasts, eles ainda estão sendo construídos, né? Então, a gente está buscando aí formatos para monetizar o podcast. Esse é o meu objetivo, ele vai continuar como um podcast independente, mas o meu objetivo é que eu
ganhe, que a gente consiga monetizar essa produção. E aí o que a gente tem feito, que eu já consegui fazer, foram conteúdos patrocinados, e aí você deixa muito claro para o ouvinte que é um conteúdo patrocinado, isso tem que aparecer, tem que se mostrar, e fica muito claro para ambos os lados, né? Esse acordo fica muito claro. E a gente está buscando formatos, porque é uma mídia muito versátil, extremamente versátil, que para você comunicar, você está lá falando diretamente dentro do ouvido das pessoas, e é curioso, você vendo as pesquisas, as pessoas ouvem podcast para se informar, para se entreter, para se divertir, para um monte de coisa, mas aparecem nas pesquisas, inclusive o Ibope fez uma pesquisa com relação ao mercado de podcast, que as pessoas querem se informar. Então, ele é uma mídia muito versátil, que chega muito e atinge muito diretamente. Quando você está falando de um público específico, como é o caso do Ondas Impressas, ainda mais, porque você consegue tratar de assuntos muito específicos e a resposta é rápida, né? Então, a gente tem tido a resposta do mercado gráfico em relação ao Ondas Impressas é muito positiva, porque as pessoas entenderam na pandemia como uma coisa nova e que aproxima as pessoas. Então, você está lá, você está falando diretamente com o ouvinte, então as pessoas se sentem próximas e querem participar, querem se envolver com a pauta, com os episódios. Então, a receptividade tem sido muito boa. E a gente está buscando isso, a gente está buscando formatos. Então, tem o formato tradicional de rádio, que é bastante usado pelos podcasts, que são os spots, spot no início, spot no meio, spot no final, e esses conteúdos patrocinados, muito abertos, tudo muito claro, e a gente está caminhando, a gente tem projetos para 2021, o podcast vai, a primeira temporada do Ondas Impressas vai até 2 de dezembro, a gente vai encerrar a primeira temporada, em fevereiro a gente começa a gravação da segunda temporada, ela começa em março, dia 3 de março começa a segunda temporada do Ondas Impressas, e a gente está conversando com o mercado para entender o que ele quer, quais são as pautas para esse novo ano e quais são os formatos, de que forma eles querem. A gente tem o Ondas Impressas, ele tem um início, depois uma entrevista, algumas entrevistas de um tema, e no final, uma impressão final, que é assim, o que aconteceu nos últimos 15 dias na indústria gráfica, no universo da impressão. Então, já teve gente que veio falar comigo, por que você não transforma uma impressão final num filhote do Ondas Impressas, divide o programa? Então, eu quero conversar com o mercado, entender tudo isso, absorver tudo que eu aprendi nesse ano, para trazer outros formatos e, inclusive, novos caminhos para a monetização do Ondas. É muito gostoso. Desculpa, Peter. Não, mas eu fiquei muito assim. Nós jovens somos assim, intrépidos, entendeu? Desculpa. Eu queria perguntar para a Tânia, e me desculpar por nunca ter ouvido o teu podcast. Quanto tempo demora o teu podcast? E explico o porquê da pergunta. Quando eu comecei o programa, eu fazia o programa com uma pessoa, com 1 hora de duração. Depois passei a fazer 2 pessoas, de 30 minutos cada uma. E hoje é 15 a 16 minutos e estou achando que já está com muito tempo. As pessoas estão sem tempo para ver. Não sei se estão com tempo para ouvir. Então, lanço essa pergunta para você. Isso é mercado. Entendi. Olha, os episódios, eles têm... Quando a gente começou, eu e o Hamilton pensamos, vamos fazer entre 20 e 30 minutos, justamente com essa preocupação que você falou agora. Só que os assuntos são muitos, as entrevistas são muito boas, a gente corta, mas, sabe, fica aquela, não, essa informação é importante. Então, os episódios têm tido, não é? A gente sofre, né? E aí, os episódios têm por volta de 40 minutos, 45 minutos, porque às vezes o tema é tão, por exemplo,
reforma tributária e o livro, quando a gente discutiu o Defenda o Livro, tal, então a gente trouxe 4 pessoas, então quando a gente tem mais gente, é difícil, ainda mais difícil cortar, mas ele tem normalmente entre 30 e 40 minutos. A gente tem uma taxa de retenção, né, que a gente vai acompanhando isso, todas as métricas, isso é uma coisa legal de podcast, que você tem muita métrica, né? Então a gente vê que até os 25, 30 minutos, a gente tem uma taxa de retenção bem alta, de 65%, que para uma mídia digital é uma taxa de retenção alta. Então, a gente vem discutindo, isso é uma das coisas que a gente vem pensando para o ano que vem, se a gente deve diminuir. Eu tenho 2 filhas, uma de 25 e uma que vai fazer 22. As de 22 são ouvintes de podcast absolutas, e a de 22 escuta podcasts de até 3 horas, o que para mim é inviável, mas ela divide a audição, então ela escuta um pouquinho de manhã, depois à tarde, depois à noite. A minha filha mais velha já 20, 25 minutos, 30 minutos, ela dá uma acelerada, que também é uma coisa boa de podcast, que você pode acelerar a velocidade e ouvir ali no teu pique, ela dá uma acelerada para que caiba nesse tempo para ela. E o legal do podcast, né, é que você pode ouvir fazendo um monte de coisa. Então, a minha filha ouve fazendo ginástica, as 2 ouvem fazendo ginástica. Eu ouço muito podcast quando eu estou cozinhando, eu adoro cozinhar, então estou lá cozinhando, estou ouvindo podcast. Então, isso é uma versatilidade do podcast que é muito legal. Mas essa coisa do timing é também uma preocupação para a gente. Eu sei que tem gente que não gosta de podcasts longos, né? E tem gente que prefere podcasts menores, tem gente que não se importa, tem um podcast de história universal, que tem 1h30 e tem muito ouvinte. Então, depende muito, eu acho, desconfio, que depende muito do tema, sabe, do público que você está falando, a idade do público, então isso varia bastante, mas isso é uma coisa, é uma preocupação, como você, a gente também tem essa preocupação de fazer coisas mais concisas, que caibam no dia a dia das pessoas de uma forma mais rápida e seja mais confortável para eles, é uma preocupação nossa. Obrigado. Tânia, você sentiu alguma diferença nessas métricas desde a pandemia? Aliás, se bem que o seu podcast é jovem, né? Ele tá... Pois é. Pois é, a gente começou em fevereiro, né? Ah, sim, porque a gente lá no Public News, o podcast, ele faz uma curva ascendente, assim, é impressionante como a audiência cresce nele, é impressionante. Só que ele vinha num pique de crescimento e chegou a pandemia, ele meio que se manteve, parou de crescer, e a gente foi buscar o porquê disso, e a gente acredita que é justamente essa coisa do deslocamento que não tem mais, né? A Alessandra comentou aqui no chat, você também disse, que você ouve o podcast fazendo outra coisa, ou cozinhando, ou fazendo a ginástica, ou, sobretudo, no trânsito, no ônibus, no metrô, no carro, você bota o podcast e vai. Né? Não tem, a única coisa que vai demandar de você é a atenção e o ouvido. Não precisa de segurar um livro, você não precisa de segurar alguma coisa, e você não precisa ficar olhando para coisa diferente do vídeo, né? Então você consegue consumir um podcast e caminhar. Eu consumo YouTube como se fosse podcast, inclusive. Eu boto no bolso e vou, porque... É uma boa, é uma ótima. É a forma que tem, né, de você acompanhar aquela coisa, você não está vendo a imagem, mas é uma entrevista, você está ouvindo. Eu ouço muita coisa assim. E sempre na velocidade 2. Mas você sabe que eu li isso, eu li essa informação que você acaba de dar, eu li num site que fala sobre podcasts, que realmente houve uma queda, não uma queda, mas... as métricas deram uma baixadinha justamente pela não locomoção das pessoas. E nessa pesquisa do Ibope, ela mostra que muita gente ouve podcast no ônibus. Então, tá no ônibus, ou tá dirigindo, ou tá no ônibus, tá no metrô e tá ouvindo podcast. E o interessante do podcast também, você deve sentir isso, né? É que não tem classe social. Todo mundo ouve, tendo um smartphone ali na mão. 75% dos nossos ouvintes ouvem em mobile.
né? Ouve no celular ali e segue. Mas é interessante saber dessas métricas. E com relação ao público, Leonardo, responde para mim, como é que é o público, a faixa etária do podcast de vocês? Como é que tá? Tá, eu não acompanho essas métricas tão de perto assim, porque tem duas pessoas na equipe que ficam mais de olho nisso. O que é que eu posso te dizer é que muito desse crescimento dessa nossa audiência foi que a gente começou a abastecer o nosso podcast 2 vezes por semana. Porque a gente pega o áudio da Publish News TV e joga no podcast. Como tem um episódio do podcast, um episódio da Publish News TV por semana, essas duas coisas vão para as plataformas de áudio. Então, com isso, a gente conseguiu aumentar muito a nossa visualização, a nossa audiência. Eu tenho alguns números anotados aqui. A última vez que a gente fez um levantamento, a gente estava tendo mais ou menos 1.200, 1.300 ouvintes por mês. Isso no podcast, né? Quando que ele foi lançado, Leonardo? Desculpa, eu não sei. Já vai fazer 3 anos já. 3 anos. Tá. Ele já passou por diversos formatos, assim, sabe? Ele já foi um podcast que era só a gente comentando o que a gente tinha produzido no Publish News, aí ele virou uma entrevista misturado com um monte de outras coisas, e a gente limou tudo e deixou só a entrevista para ele ficar mais curto. Ele tem em torno de 45 minutos. A gente tenta cravar uns 45 minutos. E é no formato de mesa, de entrevista mesmo. Um convidado por semana para discutir um tema. Legal. Eu gosto muito. Bom, eu tô amando fazer, né? Eu que sempre fiz revista impressa, continuo adorando fazer revista impressa, mas é muito dinâmico, né? Esse dinamismo atrai a gente, né? E esse contato direto com o público é muito legal. Eu costumo sugerir para as pessoas fazerem o que o Leonardo faz. Não precisa ficar olhando a tela, minimiza a tela e vai trabalhando. Ouça, porque o que vale é o que o convidado fala e não o que o espectador vê. Vale, lógico, ver a minha cara é muito bonita e tudo mais. Não gostei dessa risada, tá? Não gostei. No caso do YouTube dos vídeos, né? Primeiro que, segundo pesquisas aí que eu li recentemente, parece que 70% do conteúdo hoje consumido na internet é vídeo, né? Mas tem um dado interessante, né? Não vou saber dizer a porcentagem exata, mas mais de 2/3 começam a assistir os vídeos no YouTube sem áudio, né? Começam a ver os vídeos lendo legenda, né? Por isso, inclusive, tem algumas recomendações de que você poste vídeos no YouTube sempre com legenda, para que as pessoas possam saber do que se trata e depois abrirem o áudio, porque certamente elas vão estar ouvindo o áudio de alguma outra fonte, né? Um playlist de alguma outra, um podcast, alguma coisa. O áudio vai estar em outro lugar que não no YouTube. E o YouTube recomenda isso, inclusive que você ative as legendas nesse sentido, né? No PapoNet, por exemplo, o nosso nível de retenção lá é em torno de 15 minutos. Né? É em torno de 15 minutos. A gente tenta manter os episódios não muito acima dos 15 minutos, mas é difícil. Alguns entrevistados a gente chega a ter 30, 35, 40 minutos. Né? E eu tenho feito a versão podcast de cada episódio, a gente tem colocado também num podcast PapoNet, e para minha surpresa, mesmo sem divulgar esse podcast, ele já está com mais de 500 audições, né? Está com mais de 500 audições já, mesmo sem ninguém, sem não ter nenhum anúncio dele no portal da Publish, no próprio site do PapoNet, não falamos de podcast, não mencionamos podcast em nenhum momento, e, no entanto, tem lá, aparece no Google Podcasts, aparece no iTunes, está lá no iTunes, está registrado no iTunes, está registrado em vários, e já está com 500 audições, as pessoas estão ouvindo. É interessante isso, como as pessoas buscam no podcast, e é uma audiência versatilidade, ativa. Né, Paulo? Eu acho é uma audiência que eu chamo de ativa, né? Ela é orgânica, né? Ela está vindo até o podcast, eu não estou anunciando o podcast em lugar nenhum. É muito impressionante. Acho que isso mostra como esse conteúdo que a gente tem trazido, né, Paulo, e de que nós,
todos falamos, como as pessoas querem saber, né? Querem se comunicar, querem saber, e como esse mercado todo, o universo da impressão e o mercado editorial, como está precisando disso, querendo se comunicar, querendo falar e tá atrás de números, né? Então, o Publish News para mim é uma fonte, sempre que eu preciso de coisas eu estou lá, estou buscando, porque a gente, né, como jornalista, sempre atrás de números confiáveis, de números precisos, para que possa, no meu caso, ajudar a indústria gráfica, ajudar o mercado editorial a aproximar, ajudar a formar estratégias, né, ajudar a se planejar, que está tão difícil hoje, né? Porque a gente não consegue nem números para um mês, né? Para um mês, mas a gente precisa disso, né? A gente precisa informar, a gente precisa aproximar as pessoas. A gente não está conseguindo fechar a média de 7 dias, está complicado. Gente, amigos, amigas, Leonardo, já podemos, desculpa interrompê-los, mas já podemos ir encaminhando para perguntas e comentários que já temos aqui, pode ser? Claro, claro. É uma pena, porque eu estou aprendendo muito aqui com vocês, eu não sou do mercado editorial, viu, Tânia? Mas eu penso que essas informações que vocês apresentam são úteis até para mim, pesquisadora, para compreender como é que funciona quem lida com o livro. Muito lindo, muito obrigada, mas minha posição não me permite comentar, eu só vou agora repassar, vou ficar quietinha e vou repassar os comentários aqui para vocês, uma pena. Nós estamos, até o momento, recebemos alguns comentários e eu vou ler para vocês os comentários e depois algumas perguntas, hein? O Ricardo cumprimenta de Santos, desejando boa live, especialmente ao anfitrião e a mim e ao dono das canecas, o Rodrigo. Meire Marion se anuncia, boa noite, ele é aqui, querido parceiro Ralph dos Livros em Revista. Maria Esther, ótimas apresentações, parabéns. Eliakim, Publish News é show de bola. Ricardo Roque, o Galeno contou o apuro de alguns editores premiados por obras com ISBN emprestado de outra obra, dentro do período que fazia fila para tal registro, até normalizar o fluxo. Você notou, Leonardo, esse fato em seu fazer? Boa noite. Alessandra, o legal do podcast é que dá para ouvir fazendo outras coisas ao mesmo tempo. O Marcelo Rael. Há programas na internet com mais de 60 minutos. Os mais populares, hoje em dia, orbitam em torno de 1 hora. O caso clássico é o do Duplo Expresso, onde a média diária de programa, quando funcionava de domingo a sexta, era de 4, com programas épicos de 5 horas. Hoje em dia, já há plateia para programas acima de 1h30 com tranquilidade. Eliakim. Escuto podcasts todos os dias no metrô. E é uma riqueza. Quero conhecer o Ondas Impressas. Oba! Bem, agora tem mais uma pergunta, além dos comentários. Se me permitem, eu vou acrescentar um comentário aqui. Eu já ouvi e ouço Ondas Impressas e aprendi muito. Papo Net também, e olha que eu não sou do ramo, hein? Só para dizer para vocês que a comunicação alcança o público em geral. E já estive com o Ralph e sou leitora do Publish News, viu, gente? Estou conhecendo todos vocês. Obrigada. Eu vou passar... Muito obrigado, Maria. Muito Adoro, obrigado, viu? Para ser bem informado, tem que estar com vocês. Com o Ralph também, viu, Ralph? É muito bom estar com vocês. Mas eu vou ler agora uma pergunta, então, do Mauro e Presnet. Primeiro ele cumprimenta. Oi, gente, todos estão bem? Vem a questão. Me parece que existem tantos títulos no mercado editorial quanto interessados em fazer parte dele. E também clientes potenciais, leitores, que nem sabem que esses assuntos que eles gostam estão disponíveis. Então, por que eles não se encontram? Entendi que não se encontram interessados, mercado editorial e leitores. Pois não, eu passo então, até o momento temos essa pergunta, e se houver outras eu vou passando, já podem, como preferirem, comentá-la. Ou até comentar os comentários também, se vocês preferirem. Eu só queria responder o Ricardo, né, que ele fez uma pergunta a respeito do ISBN. Ricardo, o ISBN é um metadado, né?
entendendo por metadado aqueles dados que estão no DNA do livro, vamos dizer assim, né? Que são vários. É a capa, é o autor, é o título, é o número de páginas, é o preço, é a disponibilidade dele ou não. Todas essas informações são metadados. E um dos metadados que são fundamentais para o livro é o ISBN, que é o RG dele. E sim, acontece, infelizmente acontece dessa história de ISBN emprestado. O que é muito ruim para o mercado, é muito ruim, sobretudo hoje em dia, em que grande parte das vendas, a Tânia no começo ela citou aí o painel do varejo de livros no Brasil, que é um estudo mensal feito pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros junto com a Nielsen, que é um instituto de pesquisa, que mostra que há uma grande migração, uma migração maciça pelos motivos óbvios, das vendas da livraria física de argamassa e tijolo para as livrarias virtuais. Numa livraria virtual, se você não está com seus ISBNs muito redondinhos, o autor jamais, e até pegando já, começando a responder o Mauro, sem os metadados redondos, o leitor jamais vai encontrar esse livro no mundo virtual. Se o cadastro do livro tiver com o nome do título errado ou o nome do autor errado, e você vai procurar isso e você não vai encontrar, porque eu me chamo Leonardo Neto. Se você for procurar meu livro, você vai encontrar se você colocar Leonardo Neto. Agora, se a editora tivesse cadastrado lá o autor como Leandro Neto, você nunca ia achar esse livro. E o ISBN ele é muito importante também nesse sentido. Você não vai conseguir vender um livro numa livraria virtual com o ISBN errado. Porque uma coisa é você ir lá e pegar o livro na prateleira e passar no caixa. O ISBN vai tanto fazer. Agora imagina só se tem 2 livros com o mesmo ISBN vendendo numa Saraiva virtual da vida. Nem falei da Amazon para não suscitar paixões. É capaz do leitor receber o livro errado. Então, assim, foi uma prática muito corrente. Hoje eu acho que custa 20 e poucos reais para emitir um ISBN e demora 3 horas para o ISBN sair, hoje, né? Que a plataforma não está mais lá na Biblioteca Nacional. Então, não tem por que fazer esse tipo de coisa mais, mas ainda existe. Eu não vou, se me permite, Maria, eu vou fazer uma coisa que acontece com muita frequência, infelizmente. Quando a apuração da lista dos mais vendidos, ela é feita pelo ISBN. Então, muitas vezes, algumas livrarias reportam uma determinada venda e a gente não encontra esse ISBN. Ou esse ISBN é um ISBN X. A varejista cria um ISBN que não existe e cola ali em cima do código de barra, porque é um livro que está em promoção. Então, ele vai vender, assim, 50, 80 títulos que têm o mesmo ISBN. Porque é só um código de barra. Ele está entendendo que o ISBN é um código... Mas o ISBN é muito mais do que o código de barras, né? Então, vai passar 80 títulos com o mesmo ISBN, que a varejista cola uma etiqueta em cima, né? Isso dá uma confusão na lista que vocês não queiram nem saber. Nossa, eu não sabia que isso existia. Isso é uma novidade para mim. O que é pior, cria essa confusão e cria um ar de instabilidade, ou seja, a perda da credibilidade dos números que você manuseia. Exatamente. Muito bem. Se vocês querem fazer mais algum comentário, senão eu passo a algumas outras perguntas que estão agora aparecendo. E se alguém quiser fazer a pergunta... Eu acho que tem a pergunta aí... Peraí, deixa eu ver se eu estou com o áudio ligado agora. Tem a questão do Mauro, ele falou, né? Me parece que existem tantos títulos no mercado editorial. Eu participo de alguns grupos, inclusive no Facebook, né? Inclusive no Facebook também tem uma pergunta aqui... exatamente sobre isso mais à frente, mas eu vou ficar na pergunta do Mauro aqui, da questão de como é que as pessoas não se encontram, né? Quem está querendo entrar no mercado editorial, escrever o livro, e quem está querendo consumir livro, né? Eu sou desde 2013 um consumidor compulsivo de transporte público, né? Aliás, na verdade, desde a minha infância eu sempre andei muito de transporte público. E eu notei uma coisa muito impressionante quando eu voltei para o transporte público agora, em 2013,
que eu fiz uma cirurgia e praticamente fui proibido de me estressar no trânsito, então eu fui para o transporte público. Então, eu me estresso no transporte público, que é um estresse que é permitido pelo médico. É o estresse coletivo, né, que você divide. Porque lá eu posso compartilhar o meu estresse, né? Então, a gente pode sair no braço com alguém, aí desestressa isso, né? E o que eu notei, e me chamou muita atenção, eu moro na periferia, eu moro na Zona Norte, eu ando de trem, né? Antes de chegar para chegar no metrô, eu preciso andar de trem, ou então de ônibus, e me chamou muita atenção quando eu voltei agora para o transporte público, desde 2013, me chamou a atenção a quantidade de gente lendo livros no trem. Tá? E eu fiz alguns cursos noturnos, né? Aliás, eu sou também, estou sempre fazendo, há 40 anos eu faço cursos, né? Sempre faço. Eu gosto do ambiente acadêmico, né? De estar em alguma turma e estar conversando com alguém. Então, acabo fazendo esses cursos noturnos, mesmo que seja 1, 2 dias por semana, mas lá. E no horário mais à noite, tipo 10 horas da noite, quando o pessoal está voltando das faculdades, dos cursos que fazem, é impressionante a quantidade de livros dentro do trem, principalmente, mais do que no metrô. O metrô nem tanto, mas no trem, na periferia, é impressionante como cresceu a quantidade de livros, das pessoas lendo, de leitores, né? O pessoal, eu me lembro de alguns anos atrás, 20 anos atrás, que era muito a moda do iPod, né? Do iPod, de fone de ouvido, de ouvindo música e tudo mais. Agora, mais recentemente, tem voltado um pouco o pessoal com celular ouvindo música, ou talvez ouvindo podcast, você não sabe o que eles estão ouvindo, mas a quantidade de livros nas mãos das pessoas no transporte público tem me impressionado. E eu acho uma ótima notícia, uma ótima percepção, começar a ver as pessoas, começar a ver, primeiro, quando a gente vem mais tarde, quando anda nos transportes públicos mais à noite, mais para o final da noite, a gente percebe que o pessoal está estudando mais. Tem muita gente, tem muito estudante. Os trens e os ônibus lotam às 10 da noite, às 11 da noite, lotam, como se fosse a hora do rush, né? Eles são lotados. E o pessoal lendo, né? Então, isso me chama a atenção. E uma outra coisa que me chama a atenção, nos grupos de escritores, nos grupos literários, no Facebook e em outras redes sociais, é essa questão realmente das pessoas escreverem, muita gente querendo escrever, querendo dicas de como escrever, falando de autopublicação, né? Procurando conselhos de como publicar, de como fazer a coisa acontecer, né? De como começar como autor. Então, isso me alegra muito, essa percepção que eu venho tendo nos últimos anos, da força, em primeiro lugar, da intenção das pessoas, da disposição das pessoas para lerem mais, e nas redes sociais, a disposição das pessoas em escreverem mais, de tentarem escrever, de tentar se lançar nesse mercado, né? Ou seja, como eu disse lá no começo da minha apresentação, a gente está vivendo um momento em que todo mundo, né, publica, pode publicar. Existem ferramentas para que todo mundo publique. Eu chamo essa geração da geração P, né, a geração que publica, né, porque é a primeira geração que tem ferramentas disponíveis gratuitamente para fazer publicação, para fazer seu material chegar às outras pessoas, né? É isso aí. O Paulo falou que no começo ele andava de transporte público. Ele, inclusive, andava muito de bonde. Já andei de bonde, puxado a burro, inclusive. Já andei de bonde e usava galocha quando chovia. Tive galocha. Até os 12 anos eu tinha uma galocha. Ralf, eu vou fazer uma intervenção, eu vou te contar uma do Paulo agora. Meu microfone está... O Paulo saiu do grupo, tá? Estou saindo do grupo agora. Conheço o Paulo
tem exatamente 40 anos. Eu no Exército, como segurança, comandante de segundo Exército, né? E o Paulo era aquele cara que saía na madrugada, à noite, para as gandaias. Cansei. Não, madrugada não, chefe. O Cabo Scortese, eu saía no trem militar, que era o trem das 5h20 da tarde. Cansei de buscar ele lá na Rua dos Andradas, e lá era trem mesmo. Entendeu? Na Rua Vitória, na Rua Aurora. Né? E o comandante falava para mim, esse cara está cometendo alterações. Eu falei, desculpa, cometendo alterações. Já me deu carona lá para o quarto Bibi, lá para Quitaúna. Deixava em cana, deixava ele no meio com os comunistas, com os subversivos, essa era a palavra da época, ficava preso lá. Mas não era tratado, a gente tinha a farda não era tratado como subversivo, graças a Deus. Felizmente, a gente nunca foi para o DOI-CODE, não. Bem, mais alguma observação que vocês queiram fazer? Que já estamos encaminhando aqui para o começo do fim. Então, tem mais algumas perguntas que eu vou apresentar a vocês para se organizarem como quiserem responder. A Maria Esther pergunta, não me lembro em que contexto foi feita a pergunta, mas talvez vocês possam situá-la. Como a editora recebe e o autor, como recebe? Acho que ela está falando do ISBN. Sim. E o Leonardo, a lista dos mais vendidos é apenas para livrarias físicas ou também para lojas virtuais? E o Marcelo Rael, a pergunta que é direcionada ao Leonardo. Como você vê, no caso da Amazon, a utilização de produção do ISBN oriundo da Biblioteca do Congresso Americano, mesmo para obras em língua portuguesa produzidas no Brasil? Como vocês enxergam a Amazon não possuir uma gráfica local, forçando autores a oferecer a obra no papel a partir da gráfica mais próxima, Estados Unidos da América, com valores em dólar? Passo para vocês se organizarem. Eu vou responder a Maria com relação ao ISBN, né? Como é que a editora recebe, etc, etc. Muitas vezes, Maria Esther, esses livros são saldos, assim, sabe? Comprou a centavos e aí revende isso. Então, o autor ou a editora já recebeu isso aí. Em geral, é assim. Tá? No caso daqueles livros que eu falei de um varejista reetiquetar ali e vender como se fosse um único ISBN. Com relação à lista, eu esqueci o nome da pessoa, não anotei o nome da pessoa que perguntou se a lista é virtual, das livrarias virtuais ou foi o Eliakim. Eliakim, são 18 livrarias que informam as vendas para o Publish News, e essas livrarias, quando elas têm e-commerce, sim, elas informam as vendas dos e-commerces também. Com relação a essa história do ISBN, eu vi a pergunta aqui antes do Marcelo e saí correndo para perguntar para a Amazon que história que era essa, né? A Amazon tem um braço chamado KDP, que é o Kindle Direct Publishing, que é exatamente isso que o Paulo estava dizendo, né? Que você consegue por ali publicar o seu livro digital, e tem a opção de você fazer isso impresso. E aí é exatamente isso que acontece. O livro é impresso nos Estados Unidos e trazem para cá. A Amazon tem um acordo mundial com uma plataforma, que não vou nem chamar de gráfica, mas é uma plataforma chamada Ingram, que é o maior distribuidor de livros do mundo. E eles imprimem e distribuem esse livro de uma forma automatizada, que talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar, né? No Brasil ainda, até onde sei, não existe nenhuma gráfica capaz de fazer como a Ingram faz. E tem gráficas locais, tem gráficas brasileiras, inclusive, homologadas já pela Ingram, e, até onde sei, vendendo livros aqui nesse esquema. E como é que funciona isso? O sujeito entrou na Amazon, comprou um livro, a Amazon manda uma ordem de serviço para essa gráfica, para a Ingram devolve para a gráfica em questão, essa gráfica imprime este único exemplar, embala e entrega. Esse é o esquema da Ingram,
que funciona assim nos Estados Unidos e funciona assim na Europa. Aqui no Brasil, de fato, a Amazon, até onde sei, não faz esse tipo de serviço com ninguém. Mas também posso te dizer com muita segurança que a grande maioria, se não a totalidade dos livros autopublicados via KDP, por essa plataforma de autopublicação da Amazon, são livros virtuais, são livros e-books, né? Eu desconheço qualquer pessoa que... Você pode optar por ter o livro disponível, mas é isso que você falou, vai cobrar em dólar com frete absurdo, de modo que ele não fica comercialmente viável. Existem outras plataformas, o Clube de Autores, por exemplo, que faz esse mesmo esquema que eu estou te falando, de imprimir um livro 1 a 1, numa gráfica digital, que o autor pode se autopublicar por essa plataforma e ter o livro impresso também. Mas na Amazon, até onde eu acompanhei, e eu acompanho isso muito de perto, não oferece esse serviço ainda para os autores que operam no KDP aqui no Brasil. Mas eu acho que tem plataformas aqui. Eu abri aqui a página do Kindle para ver essa história do ISBN, né? Para perguntar para o Kindle aqui como é que é a história do ISBN para os livros que eles publicam. Eles estão dizendo aqui que não é necessário ter um ISBN para publicar pela KDP, mas você pode optar por ter. E aí você ou vai pedir para a agência local do ISBN, que no caso hoje é a Câmara Brasileira do Livro, ou a plataforma internacional chamada... Cadê? Eu não estou mais achando, mas tem uma plataforma internacional que você consegue emitir esse ISBN por ela. Eu pensava que o ISBN fosse uma codificação global, assim como é o código de barras de produtos, né? Ele tem 978, que é o que indica qualquer coisa que eu não sei o que é, e na sequência vem o código do país. 978 é Brasil. 978 é Brasil. Não é. Não é, não? Não é. 978 é o produto livre. É o produto tá. livre? E aí na sequência vem o código do país, que o Brasil era 85 e agora é 65. Tá certo, tá certo. Não, tá certo, fiz confusão. Depois Exatamente. você vai para a codificação da editora, da empresa. Quanto maior o número de títulos, diminui esse número, né? Ok? E depois você tem o número do livro e depois o índice verificador. Ok? Então, tudo que é impresso no Brasil é 85. Ou 65 agora, né? 65. Da nova forma. Perfeito. Mas tem muito livro ainda saindo com o ISBN de 85, que são... a editora comprou um lote muito grande de ISBNs e continua publicando aí com esse... Leonardo, você está colocando um assunto interessante. Essa transição está dando muita confusão. Nós mesmos, que nós fazemos 60 títulos por mês, nós mesmo estamos com 70, 80 títulos nessa transição, quando saiu da Fundação Biblioteca Nacional para a Câmara, deu problema. Nós estamos resolvendo isso numa briga muito confusa, que são 70 livros desaparecidos, né? Mas nós vamos resolver, se Deus quiser, porque a Câmara Brasileira do Livro está com muita boa vontade para resolver isso. É isso aí. Ao que tudo indica, que fique cá entre nós, por favor, não é muito o movimento da Biblioteca Nacional, né? Não, mas você não disse isso e eu não escutei. Nunca disse isso, eu vi que está gravando aqui, mas eu nunca disse isso. Não, mas o Eliakim vai lá e depois corta. Muito bacana, gente, muito bacana. Eu queria só fazer, se você me permite, Maria, eu quero contar uma coisa para o Leonardo. Leonardo, você deve saber, eu fui o primeiro patrocinador do Publish News há 20 anos. Eu e a Maria Esther, que está aí, Maria Esther está por aí, nos reunimos com o Carlos Carrenho, lá na Rua Deputado Lacerda Franco, 187. E lá nós montamos, o Carrenho fazia parte, de um negócio chamado Parceiros do Livro. O Carrenho, o Publish News, fazia parte dos Parceiros do Livro. Né? Nós éramos um grupo de várias empresas. E é o começo do Carrenho. E eu fui um dos primeiros patrocinadores do Publish News. Olha que maravilha. Tenho muito orgulho disso. E eu acho o Publish News hoje credibilidade. Aliás, não só o Publish News. Você pega o Ondas Impressas, que a Tânia está aí, 2 palestras e eu me baseei em 2 entrevistas do Ondas Impressas. Tal é Olha! Parabéns! Olha, Escortece, obrigada! A Tânia faz a Bigraf, você sabe que eu sou vice-presidente da Bigraf.
a revista Bigraf está dentro do meu setor lá, mas eu nunca dei palpite. Às vezes, outras vezes eu participo de alguma reunião, porque não dá tempo por causa da minha agenda, mas é muito bem conduzida por ela e pelo Plínio Gramani. Aliás, falando da revista Migraf, se me permite cortar, essa edição é a edição de 45 anos da revista. É a edição que sai agora, 45 anos. Eu não era nem nascido. Bravamente resistindo, bravamente. Você tem uma contribuição muito grande nela, todo mundo sabe disso. Depois eu vou falar do meu amigo Ralph. É divertido. Eu vou dizer por que eu gosto do programa do Ralph. Primeiro, que ele deixa eu falar à vontade. Eu falo, e ele fica quietinho. Qual é o programa que você pode falar, né, Leonardo? Você fala, e o cara deixa, meu. É porque você não fala nenhuma bobagem. Tá certo. Delícia. E ele, quando ele pega o livro do autor na mão, ele fica sacudindo o livro, fica mostrando, olhando. Você sabe que isso é muito bom para o autor. Eu acho que esse sacudir gera uma energia extremamente interessante, né? Porque ele sacode aquele livro com tanto amor, com tanto carinho, e eu sei das dificuldades que é fazer o programa dele. Agora, eu acho que eu já estive lá 3, 4, 5 vezes, nem me lembro mais. Quando eu quero falar, que eu não quero que ninguém me interrompa, eu vou lá. É muito E, por fim, o Paulo Adair. Essas são as minhas considerações finais, viu, Maria? Eu não vou falar mais depois, tá bom? Ah, não, depois você vai ter que falar, mas continue. Eu estou falando tudo. E o Paulo Adair, que é amigo, eu acho que a gente é patrocinador desde o começo de outros programas, agora... Primeiro? Paulo, né? Aliás, mais do que patrocinador, quem criou esse formato de patrocínio foi o João, viu? Devo declarar aqui que foi ideia dele fazermos esse backdrop, tá? E que deu sucesso, e deu sorte. O doido não é quem faz a doideira ou a loucura, é quem segue. Mas eu considero um grande amigo. Estamos há tantos anos no mercado editorial e gráfico, principalmente no mercado gráfico, né? E temos as nossas histórias se batem. Nós temos uma palestra que eu não me lembro que ano que foi, tem muitos anos. 2012, se eu não me engano, a gente deu essa palestra lá no Hilton. Acho que foi no Hilton, não foi? Não foi no Hilton? Olha, no Hilton Hotel. Não, no Hilton, não, desculpe. No Maxud Plaza. Foi lá no Maxud. Eu acho que das palestras que eu dei ao longo desses anos, foi a que mais me agradou, porque estava todo mundo convergindo para o computador. Não foi uma palestra, aquilo foi um jogral, né? Aquilo foi um jogral. A importância de pensar fora da caixinha. É o que a gente está fazendo aqui, né? Todos vocês, são 4 programas maravilhosos, mas todos vocês continuam pensando fora da caixinha, né? Eu vejo o Leonardo lá, o trabalho do Publish New. Não é fácil você se reinventar todo dia. Né? O Publish New passa por isso. Todo dia está se reinventando. Aí ele começa o programa de hoje e diz assim, ano que vem vai dar tudo de novo, tudo diferente. Cara, eles fazem isso toda semana. Toda semana. O cara quando você achou que ele tinha parado, ele começa tudo de novo. Não, o cara não tem noção do que está falando. Tá certo? O Ralph, todos vocês estão todos os dias se reinventando. Muito bacana, viu? Eu tenho por todos vocês muito carinho e muito respeito. Eu fiz questão dessa mesa. Essa mesa eu insisti bastante com o apoio da Maria Mortati, que está aí, porque eu quero levar para o público, para as pessoas, as 4 pessoas que estão fazendo um grande diferencial hoje. São vocês. O Paulo, conjugando com a indústria gráfica, o Leonardo olhando para os números, isso é muito importante, porque se a gente não apoia as pesquisas, aliás, eu fiz parte junto com o Vice Blog da Melhoramentos e o Sérgio da Companhia das Letras, em 1999, eu estava no primeiro time que começou a pesquisa da FIP. Lá atrás, eu fazia parte e eu era, se não me engano, na época, vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro. Eu tenho muito orgulho dessa pesquisa, porque eu fiz parte desse time. Nós não podemos perder os números. Se a gente perder os números, nós estamos lascados.
né? Eu sei da luta que é filtrar, tirar essas impurezas que todo dia você deve receber lá, né? O Marcelo Ferreira tem uma frase para isso, né? Ele diz que quem não mede não controla. Tá ótimo. Maria, desculpe ter falado demais e interrompido vocês. Ao contrário, eu que peço desculpas por não ter conseguido dar tempo maior para você, o nosso querido anfitrião, e para todos os nossos ilustres convidados. Mas já estamos na hora de encaminhar, né, os finalmente aqui, mas eu gostaria de já começar agradecendo a vocês pelas perguntas que foram feitas, aquelas que não pudemos terminar de comentar, infelizmente ficam para depois, porque o nosso anfitrião já sabe que no conjunto das mesas todas estão sendo aperitivos, tal é a riqueza de todas elas, e pedindo mais. Então, quem sabe tenhamos mais disso. Nós vamos agora sortear a caneca. O Rodrigo vai expô-la aqui e vai ser feito sorteio. Peço que logo após o sorteado ou a sorteada coloque o seu endereço no chat, por favor. Ô, Maria, é verdade que o João vai dar uma dúzia para cada participante, não? Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer, mas isso a gente depois vai cobrar dele. Está todo mundo cobrando essa caneca, né, João? Olha, eu já estou colocando o meu endereço no chat, tá? Isso é um gesto milagroso. Isso é um gesto milagroso. Partindo do João, isso é um gesto milagroso. Olha, nós vamos então passar o sorteio da caneca, o sorteado, depois as considerações finais de vocês para o encerramento, tá? Olha lá, caneca já está lá, o objeto de desejo de todo mundo aqui, olha lá. Vocês estão vendo? Pode começar, Rodrigo. Legal, então vamos lá. Deixa eu acionar aqui o sorteio. Esses são os nomes dos participantes hoje. Acessando o sorteio. Quem ganhou foi Marcelo Rael. Então, Marcelo Rael vai deixar aí pra gente o nome no sorteio. Te passo de novo a palavra, Maria. Muito obrigada, Rodrigo. Então, agora eu passo a palavra a vocês para as suas considerações finais e depois encerraremos com o fechamento, será feito sempre pelo nosso anfitrião. Com a palavra, então... Posso começar? Já que eu sou o primeiro. Sou o decano, pronto. Vou usar o meu direito de decanato. Que lindo. Fique à vontade. Bom, o Marcelo Rael, que acabou de faturar a caneca, já postou que ele colocou à venda, tá? Leilão, vamos fazer um leilão. Exatamente. Marcelo Rael, não te conheço, me perdoe a brincadeira. Bom, pessoal, eu quero primeiramente agradecer mesmo o convite, que eu acho que é um convite quase despudorado, eu não mereço fazer parte desta pleia de gente tão boa, mas eu agradeço ao João, agradeço a você, Paulo, por ter me inserido nessa turma maravilhosa. Tânia, foi um prazer te conhecer, muito obrigado por ter participado. Leonardo, desculpe toda a irreverência do nosso papo anterior, você é uma figura ímpar, sensacional, e eu quero que você continue dessa forma bastante brava, porque o nosso mercado, o leitor, necessita de préstimos iguais aos seus. Maria, muito obrigado por ter ciceronado a gente aí nesse tempo midiático, e eu espero não ter decepcionado vocês, e fico sempre aberto. Aliás, o programa está aberto a todos que possam ter uma pauta, ou então críticas ou sugestões. Estamos literalmente, já abrimos a agenda de março, portanto, fiquem à vontade. Obrigada, Ralf, prazer tê-lo aqui. Eu acho, então, que se é por ordem de idade, o vice-decano é que fala agora? O suplente. Não decano na gente, por favor. O vice-decano é que fala. Bom, eu quero agradecer aqui esse convite, essa concessão que fizeram a mim. Eu acho que dos 4 convidados eu sou o mais deslocado dos livros, né? A Publish e o Papo Neto, eu acho que é o que menos tem esse destaque que os outros dão para os livros.
Tá? Aliás, eu pretendo corrigir isso, a gente está tomando algumas providências nesse sentido. E eu queria dizer aqui, eu tenho amigos aqui de longas datas, né, nesse pessoal aqui, né, a começar pelo Peter, né, pelo Ralph Peter, né, o Ralph Peter, que conheço aí há mais de 40 anos, o João, que também é da mesma época, inclusive, da mesma época em que eu... Aliás, um pouco antes, o João ainda conhece, né, foi de antes da Prológica, quando eu estive na Prológica, quando eu comecei lá no primeiro, nessa área técnica. E é óbvio, né, a revista Bigraf, eu vi essa hoje experiente e altamente profissional surgir ali, não na revista Bigraf, eu perdi esse momento dela, né, da Tânia, na revista Bigraf, eu a conheci, eu comecei a notar o trabalho dela já na revista Tecnologia Gráfica, né? Na Tecnologia Gráfica, né? Que eu acho que ela esteve lá desde o primeiro número, né? Desde o primeiro. Exatamente. Em 1996, criada junto com o Hamilton Costa, que era presidente da BTG. Exatamente. Então tá lá, né? E o Leonardo, que eu era consumidor do clipping da Publish News, e é engraçado, porque a impressão que eu tenho, eu fiquei surpreso quando ele falou que está há 7 anos na Publish News, porque para mim ele era Publish News. Então eu quero agradecer muito aí por essa parceria de hoje aqui, foi muito bom, foi muito agradável, tá? Espero que tenha sido útil aos participantes, como foi útil para mim, tá? Muito obrigado a todos. Agora, Tânia, a gente vai ter que tirar no palitinho quem é mais velho, porque revelar a idade eu não vou, não. Não, deixa eu falar, então você fica por último. Pronto. Gente, eu quero agradecer muito a vocês, foi ótimo participar, Escortece, muito obrigada, Maria, Leonardo, Ralph, Paulo, foi ótimo participar dessa mesa, aprendi também bastante, vou virar fã do Ralph, já vou assistir também os programas dele para me informar, para entender mais. Só tenho a agradecer, gente, e para quem está nos assistindo, divulgar ainda, vocês me permitem divulgar um pouquinho mais o Ondas Impressas, que é um canal novo, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, e vou passar o e-mail do Ondas Impressas, ondasimpressaspodcast@gmail.com. Mandem sugestões, a gente está pensando para o ano, o que a gente vai fazer para 2021. Então, conversem com a gente quer sugestão de vocês. Obrigada, gente, foi ótimo participar. Legal. Obrigada. Agora sim, minha vez, o mais jovem, desculpa. O caçula vai falar agora. Brancas, apesar das barbas brancas. Bom, foi muito... Falta o cajado agora. Foi muito divertido, e agora revelando uma coisa para vocês que estão nos assistindo, né? Foi muito divertido esse grupo, porque a gente formou um grupo mesmo, nós 4, para a gente discutir como é que a gente ia fazer essa anarquia aqui, né? E dei muita risada com o Ralph, ele pediu desculpas, eu não sei por quê. Porque é uma pessoa bem humorada, engraçada, achei divertido tudo que a gente viveu aí até chegar aqui. E agradecer muito a vocês, Cortese, por ter botado fé em me chamar para essa mesa, fiquei muito feliz. A Maria por toda a paciência que ela teve com a gente nos bastidores, e Tânia, Ralph e Paulo pela parceria, né? Acho que foi muito gostoso. Eu também queria deixar um e-mail do Publish News, caso alguém queira acessar a redação. Redacal, né, redação sem os acentos gráficos, @publishnews.com.br. Também estamos abertos a sugestões para qualquer um dos nossos canais. Quem cuida da pauta ali no Publish News é a Thalita, então vocês podem escrever diretamente para ela nesse e-mail. Esse e-mail vai para ela e para mim, na verdade, então, mas é ela quem seleciona, quem diz que o que entra e o que não entra é a Thalita que manda. Publish News é uma empresa feita por mulheres. A gente falou muito do Carlo, mas a sócia majoritária do Publish News é uma mulher, é a Lu Magalhães, e a equipe é basicamente de mulheres, né? Eu sou só um pau mandado delas, eu estou ali para obedecê-las. Bom, e olha, pessoal, e que essa parceria não se encerre aqui.
que ela prolifere e seja profícua. Isso aí. Ótimo. Eu vou procurar no Google o que quer dizer profícuo. Mas... Bem, Não é da minha época essa palavra. Muito bem, gostei do troco, é legal. bom, da minha parte, eu vou ter que fazer agora o encerramento, mas também lamentando muito, porque devo só registrar que aprendi, vou assistir novamente, eu penso que esse vídeo registrado deverá ser de consulta o tempo todo, tal o número de informações, a quantidade de informações, a riqueza de informações que vocês trouxeram e nos propiciam compreender o conjunto dessas atividades que vocês realizam. E fico muito satisfeita em saber que vocês formaram um grupo mesmo de trabalho e que o evento, né, João, proporcionou que se aproximassem e ainda aprofundassem esta relação de parceria que nós sabemos que existe. Mas eu só vou registrar para encerrar que quem está assistindo ao conjunto das mesas, ou nós, né, João, que organizamos o conjunto, vamos vendo a importância não só desta mesa neste momento, mas a importância desta mesa no conjunto das mesas da proposta do evento. Como é fundamental tratar dos diferentes aspectos envolvidos no livro, na leitura, na literatura, que é o que o João nos proporciona com essa Feira do Livro. Então, dar conta da diversidade de temas e com aqueles que vivem e fazem acontecer todos esses aspectos. Por todos esses motivos, pelo aprendizado que nos proporcionaram e pelo brilho que trouxeram ao evento Feiras do Livro e Mesas de Debate, eu registro novamente meus agradecimentos, também em nome do Grupo Editorial Escortece, um agradecimento ao Leonardo, à Tânia, ao Ralph, ao Paulo, e registro especialmente aos participantes presentes, ao Rodrigo, que nos ajuda, e mais especialmente ao nosso anfitrião, que nos proporcionou este momento e nos proporciona essa possibilidade de nos conhecermos. Foi um prazer conhecê-los, espero que tenhamos outras oportunidades, e agora eu registro que a próxima mesa, que já vai acontecer, vamos ser um intervalo, né, João, aqui no período, vai acontecer no dia 7 de dezembro, o tema será a arte de escrever e publicar um livro, com a Maristel Mendes Perfetti, a Alessandra Pires e a Ana Cristina Perfetti. Também estão todos convidados, vocês da mesa e todos os participantes. Agora, o Rodrigo, né, Rodrigo, vai para aquele momento de abrir os microfones, convido todos para o aplauso final que este grupo aqui desta mesa merece, essa potência que vocês são, a alegria que nos deram. Parabéns a todos vocês. Boa noite. Parabéns a todos. Boa noite, foi um prazer, estará registrado no YouTube, informaremos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito Tchau, obrigada. até logo.